and adulation he deserves. It's like unconquered territory. Não sei. Sou só eu, percebe? Sou apenas eu. Às vezes sou muito desorganizado, outras vezes sou organizado. E sou apenas eu. Temos a Freddie Mercury, que morreu ontem à noite de sida. Houve homenagens ao seu talento e à sua coragem por parte de amigos e fãs. Continuo a amar todos vocês. Lamento que tenha de terminar assim. O dia 24 de novembro de 1991 marca um momento crucial na história da música. A morte de Freddie Mercury, o icônico vocalista dos Queen. A sua perda não representou apenas o fim de uma era, mas também um instante que se repercutiu profundamente em todo o mundo. Junte-se a nós nesta análise da vida e carreira de Freddie Mercury. A infância e o percurso de Freddie Mercury rumo ao estrelato. Longe dos palcos reluzentes e das multidões vibrantes, a vida de Freddie Mercury começou na humilde aldeia de Zanzibar. A sua infância foi bastante diferente da persona extravagante que viria a personificar, e passou a infância num caldeirão de culturas, fator que influenciou significativamente o seu estilo artístico. Vivendo numa comunidade conservadora, Freddie foi moldado pelos valores tradicionais. O seu pai trabalhava como caixa no escritório colonial britânico, proporcionando à família uma vida modesta, mas estável. Foi nestes primeiros anos que a inclinação de Freddie pela música começou a surgir. Aos 7 anos, foi enviado para St. Peter's School, um colégio interno de estilo britânico na Índia. Esta mudança, embora desafiante, foi fundamental para nutrir o seu talento musical. A escola, com a sua ênfase nas artes, proporcionou a Freddie o seu primeiro contato formal com a música, onde aprendeu a tocar piano e ingressou no coro da escola, demonstrando um talento natural para a música. O período de Freddie na escola foi muito mais do que apenas acadêmico. Foi aí que formou a sua primeira banda, The Hectics. Esta experiência foi a sua incursão inicial na música, onde começou a compreender a emoção e os desafios da música ao vivo. Os Hectics, tocando principalmente êxitos do rock and roll, tornaram-se presença assídua em eventos escolares, dando a Freddie o seu primeiro gostinho dos holofotes. Em 1963, a instabilidade política em Zanzibar levou a sua família a mudar-se para a Inglaterra, marcando um ponto de viragem significativo na vida de Freddie. Ao estabelecer-se, a mudança de cenário trouxe novos desafios e oportunidades. Freddie, agora adolescente, mergulhou numa cultura radicalmente diferente, repleta dos sons revolucionários da cena rock dos anos 60. Freddie destacou-se nos estudos universitários e o seu talento era evidente. Este período foi crucial para moldar a sua sensibilidade estética, que mais tarde se tornaria uma marca do estilo visual dos Queen. A cena musical londrina do final dos anos 60 era vibrante, e Freddie sentiu-se atraído por ela. Frequentava salas de espetáculos, absorvendo a energia e os estilos das bandas contemporâneas. Foi durante este período que conheceu Brian May e Roger Taylor, membros da banda Smile. A interação de Freddie com eles levou logo à formação dos Queen, mas não sem antes experimentar vários empregos, incluindo trabalhar no aeroporto de Heathrow e aventurar-se noutros projetos musicais. Em 1970, o destino conspirou a seu favor quando se juntou oficialmente à banda, formando os Queen. John Deacon juntou-se ao grupo mais tarde, completando a formação icônica. A influência de Freddie foi imediata. Foi fundamental na mudança do nome da banda e usou as suas capacidades de design para criar o famoso logótipo dos Queen, incorporando os signos do zodíaco de todos os membros da banda. Os primeiros anos foram um misto de entusiasmo e dificuldades. O som único da banda, uma mistura de ópera rock com vários outros gêneros, não se enquadrava perfeitamente em nenhuma categoria existente, e as suas tentativas de ganhar espaço receberam reações diversas. No entanto, a determinação e a visão de Freddie para a banda nunca vacilaram. Em 1973, lançaram o seu primeiro álbum. Embora não tenha sido um sucesso imediato, apresentou o estilo único da banda e os vocais poderosos de Freddie. O seu terceiro trabalho, em 1974, foi o que os consagrou, seguindo-se o inovador A Night at the Opera, em 1975, que incluía a épica Bohemian Rhapsody. A canção, uma obra-prima complexa que combina rock e ópera, tornou-se um clássico instantâneo, consolidando o lugar dos Queen na história do rock e marcando a transformação da banda e a evolução artística de Mercury. De meados da década de 1970 ao início da década de 1990, as Queen, com Freddie Mercury como seu dinâmico vocalista, sofreram uma transformação notável, evoluindo tanto a nível musical como visual. Este período não se resumiu apenas à ascensão da banda ao estrelato, mas também serviu de tela para a evolução artística de Mercury, demonstrando a sua versatilidade e vontade de ultrapassar limites.
Nossos primeiros anos, a música dos Queen era uma mistura ousada de hard rock, rock progressivo e um toque de heavy metal, patente em álbuns como Queen e Queen 2. No entanto, com Sheer Heart Attack, em 1974, e o icônico A Night at the Opera, em 1975, começaram a desafiar os gêneros musicais convencionais. Bohemian Rhapsody personificou esta rebeldia, uma suíte de 6 minutos que combinava hard rock e ópera, desafiando todas as fórmulas padrão e tornando-se uma das canções mais adoradas da banda na história do rock. O papel de Freddie em Queen era multifacetado. Como vocalista principal, traz uma intensidade e amplitude incomparáveis à música. As suas composições, cada vez mais ousadas e diversificadas, eram influenciadas por uma vasta gama de estilos. Canções como Somebody to Love e Crazy Little Thing Called Love demonstraram a sua versatilidade, incorporando elementos de gospel e de rockabilly, respectivamente. Visualmente, os Queen e Freddie eram igualmente ousados. As atuações da banda tornaram-se espetáculos teatrais, com os figurinos extravagantes de Freddie e a sua carismática presença em palco a tornarem-se marcas registradas da sua identidade. Os seus espetáculos eram mais do que simples atuações musicais. Eram experiências imersivas que deixavam o público fascinado. O final dos anos 70 e os anos 80 marcaram um período de grande experimentação e transformação para os Queen. O álbum News of the World, com hinos como We Will Rock You e We Are the Champions, pendia para um som rock mais comercial. Seguiram-se Jazz e The Game, este último incluindo a faixa Another One Bites the Dust, com influências da disco music. Estes álbuns refletiram a capacidade dos Queen de se adaptarem e de atrair um público mais vasto sem perder a sua identidade singular. A década de 1980 foi um período de expansão e exploração para Freddie e a banda. Aventuraram-se na música dance, funk e eletrônica, como se pode ouvir em Hot Space. Este álbum, particularmente o single Under Pressure com David Bowie, destacou a abertura de Freddie a diferentes gêneros e colaborações. A vida pessoal de Freddie também influenciou a sua direção artística. As suas experiências, relacionamentos e a busca pela sua identidade encontraram expressão na sua música. Canções como Love of My Life e These Are the Days of Our Lives são vistas como reflexos dos seus sentimentos e relações pessoais. Ao longo da década de 80, a popularidade dos Queen disparou a nível global. A Digressão Magic, em 1986, que seria a última com Freddie Mercury, viu-os atuar para alguns dos maiores públicos de sempre. No entanto, não foi apenas a música que evoluiu. A aparência de Freddie sofreu uma transformação significativa. Nos anos 70, o seu visual era caracterizado por cabelos compridos e roupas típicas do glam rock. Mas, na década de 80, adotou um visual mais curto e despojado, com bigode, simbolizando uma nova fase na sua vida e carreira. O impacto de Freddie foi muito além da música. Tornou-se um ícone da autoexpressão. A sua presença em palco desinibida e o desafio às normas de gênero tiveram impacto em muitos, especialmente dentro da comunidade LGBTQ+. Desafiou as expectativas da sociedade e tornou-se um símbolo de liberdade e de individualismo audaz. A transformação dos Queen, sob a liderança de Freddie, refletiu uma mudança no panorama cultural. A partir das décadas de 70 e 80, a banda abraçou o espírito da sua época, a experimentação e a autoexpressão, além de romper com as barreiras tradicionais tanto na música como nas performances. No final da década de 80, o seu estilo tinha mudado mais uma vez. Álbuns como The Miracle e Innuendo refletiam uma abordagem mais madura e introspectiva. Estes álbuns, particularmente Innuendo, com a sua complexa e melancólica faixa-título, são frequentemente vistos como um reflexo das lutas pessoais de Freddie com a sua saúde debilitada, vida pessoal, relacionamentos e conflitos internos. A figura pública de Freddie Mercury era exuberante, mas a sua vida pessoal era um emaranhado de relações complexas, batalhas internas e uma busca por amor e identidade. Por detrás da extravagante presença em palco, havia um homem a lutar com o seu eu interior, ansiedade por uma ligação genuína e enfrentando as normas sociais da época. A sua infância foi moldada por influências culturais e religiosas conservadoras e tradicionais. A mudança para a Inglaterra na adolescência apresentou-o a uma sociedade em plena transformação, principalmente em termos de sexualidade e identidade. No centro da sua vida pessoal estava a sua relação com Mary Austin. Conheceram-se no final dos anos 60, quando Freddie estava apenas a começar a sua carreira. Mary trabalhava numa boutique em Londres e a relação entre ambos floresceu, tornando-se um laço profundo. Freddie chegou a referir-se a Mary como sua companheira.
viveram juntos durante vários anos. Mesmo depois de Freddie revelar a sua bissexualidade, o laço entre ambos transformou-se, mas não se rompeu. Mary permaneceu uma figura fundamental na sua vida, e Freddie confiou-lhe grande parte dos seus bens e a responsabilidade de espalhar as suas cinzas num local secreto, de acordo com o seu último desejo. A exploração da sexualidade por parte de Freddie foi marcada tanto pela libertação como por desafios. As décadas de 70 e 80 foram um período de crescente visibilidade para a comunidade LGBTQ+, mas também de significativo estigma e discriminação. Freddie navegou por este cenário de forma privada, nunca se assumindo publicamente durante a sua vida. As suas relações com homens, embora conhecidas no seu círculo íntimo, eram mantidas longe dos olhos do público. Uma das relações mais significativas foi com Jim Hutton, um cabeleireiro irlandês. Os dois conheceram-se numa discoteca na década de 1980 e logo formaram um laço estreito e afetuoso. Hutton esteve com Freddie nos seus últimos anos, cuidando dele enquanto a sua saúde se deteriorava devido à SIDA. A sua relação representou um período de estabilidade e tranquilidade doméstica na vida de Freddie, bem distante do espetáculo público da sua persona em palco. Os relacionamentos de Freddie não se limitavam aos romances. Formou amizades profundas na indústria musical, principalmente com artistas como Elton John e David Bowie. Estas relações proporcionaram-lhe um sentido de camaradagem e respeito mútuo, algo crucial num setor frequentemente marcado pela competição e pelo isolamento. Outro aspecto da sua vida pessoal foi a sua herança cultural e a fé zoroastriana na qual foi criado. Embora não fosse abertamente religioso na vida adulta, a sua educação e formação cultural permaneceram parte integrante da sua identidade. Esta dualidade entre Oriente e Ocidente refletia-se na sua música, que frequentemente misturava diferentes elementos culturais. A luta contra a SIDA e a especulação pública na última parte da vida de Freddie Mercury foi uma batalha pessoal travada longe dos olhares públicos. Foi uma luta contra a SIDA, uma doença pouco compreendida e fortemente estigmatizada durante a década de 1980. Este capítulo da sua vida foi marcado pela coragem, dignidade e uma profunda discrição, mesmo enquanto a opinião pública se intensificava em torno da sua aparência cada vez mais frágil. Diagnosticado com SIDA no final da década de 1980, Freddie enfrentou o desafio numa época em que a doença era uma sentença de morte. A epidemia lançou uma longa sombra de medo e incompreensão sobre o mundo, e aqueles que recebiam o diagnóstico eram frequentemente ostracizados socialmente. Para Freddie, uma figura pública idolatrada por milhões, o diagnóstico significou não só lidar com uma doença potencialmente fatal, mas também enfrentar o intenso escrutínio dos mídia e dos adeptos. Apesar da doença, continuou a trabalhar, canalizando a sua energia para a música. O seu último álbum com a banda, Innuendo, foi lançado em 1991. À medida que a saúde de Freddie se deteriorava, as especulações dos mídia intensificavam-se. Os tabloides estavam repletos de rumores sobre a sua aparência, saúde e vida privada, com fotos de um Freddie cada vez mais magro aparecer com frequência, o que levou a uma ampla especulação sobre a SIDA. Embora nenhuma confirmação tenha vindo de Freddie ou do seu círculo próximo, este período foi desafiante não só para Freddie, mas também para os seus companheiros de banda, amigos e familiares, que respeitaram o seu desejo de privacidade enquanto enfrentavam a pressão pública por respostas. As especulações sobre a saúde de Freddie faziam parte de uma narrativa mais ampla de medo e incompreensão em torno da SIDA na época. A doença estava frequentemente associada a juízos morais e preconceitos, particularmente contra a comunidade gay. Freddie, uma figura pública muito querida, viu-se no centro desta narrativa, com a sua doença a tornar-se tema de debate público e especulação. A sua reação à doença foi marcada por uma admirável discrição e dignidade. Optou por manter o diagnóstico em segredo até o fim, concentrando-se na música e nas pessoas que amava. Esta decisão não foi apenas uma escolha pessoal, mas também uma declaração numa época de estigma generalizado contra a SIDA e a comunidade LGBTQ+. Ao manter a sua doença em segredo, preservou o controle sobre a sua própria narrativa, recusando-se a ser definido pela enfermidade. Nos seus últimos dias, tomou a importante decisão de tornar público o seu diagnóstico. A 23 de novembro de 1991, apenas um dia antes da sua morte, divulgou um comunicado reconhecendo que tinha SIDA. Este anúncio foi um momento profundo, não só para os fãs, mas também para a discussão mais ampla sobre a doença. Trouxe a realidade da doença para a consciência pública, destacando que poderia afetar qualquer pessoa, até mesmo uma estrela de rock consagrada. A sua morte, a 24 de novembro, aos 45 anos, foi um momento de profunda perda para o mundo da música e para os seus fãs.
O evento marcou também um ponto de viragem na percepção pública da SIDA, humanizando a doença, quebrando parte do estigma e promovendo um discurso mais compassivo e informado. Após a sua morte, o legado de Freddie desempenhou um papel significativo na sensibilização e investigação sobre a SIDA. A Mercury Phoenix Trust, criada por Jim Bates, manager de Freddie e da banda Queen, angariou milhões para a investigação e sensibilização sobre a SIDA. O concerto tributo a Freddie Mercury para a consciencialização da SIDA, realizado em abril de 1992, reuniu alguns dos maiores nomes da música e foi transmitido a uma audiência de milhões, alargando o debate sobre a SIDA e homenageando tanto a vida como o legado de Freddie. Os últimos dias de Freddie Mercury foram marcados pela reflexão e pela intimidade. Enquanto o sol se punha sobre a sua vida, o mundo exterior permanecia alheio às transformações silenciosas que ocorriam no interior das paredes da sua mansão. Aqueles últimos dias, um misto de contemplação e encontros íntimos, contrastavam fortemente com o estilo de vida extravagante pelo qual era conhecido. No entanto, Freddie sabia que o seu tempo era limitado. A sua mansão, outrora palco de festas extravagantes e de uma alegria interminável, transformou-se num santuário onde passava momentos preciosos com os seus amigos e familiares mais próximos. Apesar da saúde debilitada, a sua voz manteve a força, um último desafio contra a doença que lhe devastava o corpo. O seu amor por gatos era notório e, nos seus últimos dias, entregou-se a longas conversas com os seus 8 companheiros felinos. Este hábito peculiar era uma extensão da sua personalidade excêntrica. Costumava ligar-lhes durante as digressões, garantindo que ouviam a sua voz, mesmo estando a quilômetros de distância. Estes pequenos momentos de alegria no meio da dor e do cansaço destacavam o seu afeto duradouro pelas suas criaturas. O seu companheiro, Jim Hutton, manteve-se uma presença constante, oferecendo apoio e amor. Freddie também dedicou tempo à sua paixão pela arte, criando pinturas abstratas que talvez fossem reflexos da sua turbulência interior e da sua paz interior. Um aspecto significativo dos seus últimos dias foi a decisão de interromper a medicação. Esta escolha não significava desistir, mas sim assumir o controle. Queria encarar o fim nos seus próprios termos, atitude que caracterizou toda a sua vida. Entre os momentos mais tranquilos, houve discussões sobre o futuro dos Queen. Freddie não manifestou qualquer dúvida sobre a continuidade da banda após a sua saída. A sua preocupação com o seu legado, tanto como indivíduo como parte dos Queen, tornou-se evidente. Ele queria que a música continuasse viva, transcendendo a sua presença física. Freddie fez planos para os seus bens e riqueza, garantindo que aqueles que amava estavam amparados. Mary Austin, sua ex-namorada e amiga de longa data, teve um papel fundamental nestes planos. Confiou-lhe uma parte significativa da sua fortuna e a responsabilidade de executar os seus últimos desejos. O mundo não sabia na altura, mas Freddie Mercury estava a planear o seu ato final. Passou as suas últimas horas no conforto da sua casa, rodeado por aqueles que amava. O seu assistente recordou as suas últimas palavras, um pedido para não ser retratado como alguém aborrecido, mesmo nos seus momentos finais. A sua personalidade vibrante transpareceu, assim como a triste história do seu vício. No entanto, por detrás da fachada pública, lutava contra demônios pessoais, incluindo o vício das drogas, que impactaram significativamente a sua vida e carreira. Compreender este aspecto da vida de Mercury proporciona uma visão mais completa do homem por detrás da lenda, destacando tanto as suas vulnerabilidades como a sua resiliência. O consumo de drogas por parte de Freddie Mercury começou nos anos 1970 e 1980, um período hedonista marcado pelos excessos da cultura rock and roll. Nesta época, o uso recreativo de drogas era galopante na indústria musical, e Mercury não era exceção. Era conhecido por usar cocaína, uma droga amplamente utilizada e glamorizada no panorama do rock. A pressão da fama, as constantes digressões e o intenso escrutínio público a que estava sujeito contribuíram para que recorresse a substâncias como forma de escape e mecanismo de coping. A cocaína, em particular, desenvolveu um papel significativo na vida de Mercury durante o auge do sucesso dos Queen. A droga era facilmente acessível e passou a fazer parte da sua vida social, sendo frequentemente utilizada em festas e encontros sociais. O consumo de cocaína por parte de Mercury não se resumia apenas ao efeito da droga. Era também um meio de manter as performances energéticas e o ritmo exigente do seu estilo de vida. Os efeitos estimulantes da droga permitiam-lhe acompanhar a agenda implacável e as exigências de ser uma estrela de rock internacional. No entanto, a euforia proporcionada pela cocaína tinha um preço elevado. Os efeitos da droga na saúde e bem-estar de Mercury foram profundos.
O consumo de cocaína pode levar a graves consequências físicas e psicológicas, incluindo problemas cardiovasculares, respiratórios e desafios significativos de saúde mental, como ansiedade, paranoia e depressão. Para Mercury, estes efeitos começaram a manifestar-se de diversas formas, impactando a sua vida pessoal e profissional. O vício de Mercury também afetou negativamente as suas relações com as pessoas que o rodeiam. Amigos e colegas de banda notaram mudanças no seu comportamento, marcadas por maior irritabilidade, ações erráticas e momentos de profunda introspeção, seguidos de explosões de energia. Os altos e baixos do seu consumo de cocaína criaram uma atmosfera instável, complicando as suas interações e colaborações com os outros. Apesar destes desafios, o imenso talento e carisma de Mercury mascaravam muitas vezes os problemas subjacentes, permitindo-lhe continuar a atuar e a criar música a um nível excepcional. O estilo de vida associado ao consumo de drogas também o levou a uma série de comportamentos e decisões de risco. A vida pessoal de Mercury, caracterizada por uma série de relações e festas extravagantes, refletia frequentemente o caos alimentado pelo seu vício. Estes comportamentos, embora parte do mito da estrela de rock, também o expuseram a inúmeros perigos e riscos para a saúde, complicando ainda mais a sua vida e exacerbando os seus problemas com o abuso de substâncias. Michael Jackson envolveu-se em confusões durante a gravação de músicas com Freddie Mercury. No início da década de 1980, Freddie Mercury e Michael Jackson, duas das figuras mais icônicas e influentes da música, tentaram colaborar numa série de gravações. Esta parceria, no entanto, foi repleta de tensões e acabou por se desfazer, em grande parte devido ao consumo de drogas por parte de Mercury, que se tornou um ponto significativo de discórdia entre os dois artistas. Michael Jackson, conhecido pela sua abordagem meticulosa e profissional à música, ficava frustrado com o comportamento errático de Mercury durante as sessões de gravação. Na altura, Mercury lutava contra o vício da cocaína, o que o levava frequentemente a condutas imprevisíveis e disruptivas. Jackson, que valorizava a disciplina e a precisão no estúdio, achou desafiante trabalhar em tais condições. A colaboração começou com grandes expectativas, com ambos os artistas entusiasmados com a perspectiva de combinar os seus talentos únicos. Começaram a trabalhar em algumas faixas, incluindo There Must Be More to Life Than This e State of Shock. No entanto, as sessões rapidamente se tornaram tensas. O consumo de drogas por parte de Mercury levava a atrasos frequentes e a comportamentos erráticos, o que entrava em conflito com a necessidade de Jackson de um ambiente de trabalho controlado e produtivo. Jackson estava particularmente incomodado com o hábito de Mercury de levar drogas para o estúdio. Em diversas ocasiões, Jackson testemunhou Mercury a consumir cocaína durante os intervalos das sessões. Este comportamento não só era uma distração, como também contrariava os valores pessoais e profissionais de Jackson. Jackson, que era conhecido por evitar as drogas e o álcool, começou a ter cada vez mais dificuldade em tolerar as ações de Mercury. Em entrevistas e conversas posteriores, Jackson expressou a sua frustração com Mercury. Terá dito a amigos e associados que estava farto do consumo de drogas por parte de Mercury e do impacto que isso tinha no seu trabalho. A irritação de Jackson atingiu o auge quando descobriu que Mercury tinha contrabandeado um traficante para o estúdio, complicando ainda mais a colaboração entre os dois. A tensão entre os dois astros acabou por levar ao abandono do projeto conjunto. As faixas inacabadas permaneceram guardadas durante anos, sendo posteriormente editadas em diferentes formatos. Jackson continuou e finalizou State of Shock com Mick Jagger, enquanto Mercury incluiu There Must Be More to Life Than This no seu álbum Solar. A colaboração falhada entre Freddie Mercury e Michael Jackson destaca o impacto significativo do vício de Mercury nas suas relações profissionais. A frustração de Jackson não se limitava aos atrasos e interrupções, mas também há uma diferença fundamental nas suas abordagens à música e à ética de trabalho. A luta de Mercury contra o vício, embora fosse uma batalha pessoal, teve consequências de longo alcance, afetando até as parcerias artísticas mais promissoras. Este episódio, em ambas as carreiras, serve como um lembrete dos desafios e complexidades inerentes à colaboração criativa, especialmente quando os problemas pessoais interferem. Apesar da desilusão, tanto Mercury como Jackson continuaram a alcançar um sucesso extraordinário nas respectivas carreiras, deixando uma marca indelével no mundo da música. A sinistra foto final, captada em agosto de 1991 pelo seu companheiro de longa data, Jim Hutton, mostra Mercury de pé no jardim da sua casa em Kensington, Garden Lodge. Apesar da sua aparência frágil, o carisma inato de Mercury transparece, tornando a fotografia simultaneamente comovente e profundamente tocante.
Nesta foto, Mercury aparece a usar uma camisa azul e branca estampada e umas calças claras. A sua estrutura física, ultra robusta, está visivelmente mais magra, testemunho visível dos efeitos devastadores da SIDA que o tem vindo a debilitar progressivamente nos últimos anos. Apesar disso, a sua postura mantém-se ereta e digna, refletindo a mesma força e resiliência que demonstrou ao longo da sua vida e carreira. O cenário do jardim na fotografia acrescenta uma camada de tranquilidade e beleza natural à imagem, rodeado por uma vegetação exuberante e flores vibrantes. Mercury parece em paz, desfrutando de um momento de calma no seu adorado jardim. Este cenário sereno contrasta fortemente com as lutas internas que enfrentava, oferecendo um vislumbre do seu desejo de manter alguma aparência de normalidade e serenidade. Apesar da sua saúde debilitada, a decisão de Mercury de manter a sua batalha contra a SIDA em segredo até o fim torna esta fotografia ainda mais significativa. Em agosto de 1991, as especulações sobre a sua saúde eram intensas, alimentadas pelas suas cada vez mais raras aparições públicas e pelas mudanças físicas notáveis. Ainda assim, Mercury optou por enfrentar a sua doença longe dos olhares públicos, concentrando-se na sua música e nas pessoas que amava. Esta última fotografia oferece um vislumbre raro e íntimo destes últimos momentos privados. A imagem sublinha ainda o apoio e o amor que recebeu daqueles que lhe eram mais próximos. Jim Hutton, que tirou a fotografia, foi uma presença constante na vida de Mercury, oferecendo um apoio e uma companhia inabaláveis. O amor e o carinho de Hutton, juntamente com outros amigos próximos e familiares, proporcionaram a Mercury uma fonte vital de força durante os seus últimos dias. Desde então, esta fotografia tornou-se uma representação icônica do capítulo final de Freddie Mercury. A fotografia capta a dicotomia da sua existência naqueles últimos meses. Um artista lendário que luta contra uma doença debilitante, mas ainda assim exalando uma dignidade e graça serenas. A imagem não só registra o impacto físico da doença, como também celebra o espírito resiliente de um homem que viveu a vida nos seus próprios termos. Freddie Mercury faleceu a 24 de novembro de 1991, apenas 3 meses após esta fotografia ter sido tirada. A sua morte marcou o fim de uma era, mas o legado que deixou continua a inspirar e a cativar fãs em todo o mundo. Esta imagem final, tal como a sua música, permanece como uma poderosa recordação da sua vida extraordinária e do espírito indomável que o definiu. Legado e impacto cultural após a morte. O falecimento de Freddie Mercury, a 24 de novembro de 1991, deixou um vazio no mundo da música, muito para além dos limites da música e do entretenimento. Nos anos que se seguiram à sua morte, o seu legado não só cresceu, transcendendo gerações e fronteiras culturais, como também se estendeu a diversas facetas da arte, da sociedade e da cultura popular, continuando a inspirar e a cativar milhões de pessoas em todo o mundo. O gênio musical de Freddie Mercury continua a ter repercussões na popularidade duradoura dos Queen. Clássicas como Bohemian Rhapsody, Somebody to Love e We Are the Champions resistiram ao teste de tempo, tornando-se hinos para as novas gerações. Estas canções, caracterizadas pela sua estrutura inovadora, estilos ecléticos e os poderosos vocais de Mercury, mantêm-se uma presença constante em playlists de rádio, bandas sonoras de filmes e eventos desportivos. A música da banda sofreu um ressurgimento de popularidade com o lançamento do biopic Bohemian Rhapsody em 2018, que apresentou a história de Mercury e a música dos Queen a um novo público. O impacto de Freddie Mercury transcende a música. Tornou-se um ícone cultural, celebrado pelo seu estilo único, pela sua personalidade extravagante em palco e pela sua vida corajosa. Desafiou as normas sociais, especialmente em termos de sexualidade e performance. Como resultado, é venerado como um ícone na comunidade LGBTQ+, simbolizando a liberdade, a autoexpressão e a luta contra o estigma e a discriminação. Artistas de diversos gêneros citam-no como uma grande influência, e a sua capacidade de fundir diferentes estilos, ao mesmo tempo que alargava os limites do rock tradicional, inspirou inúmeros músicos. A sua abordagem à performance em palco e a sua ligação com o público revolucionaram os concertos de música ao vivo, estabelecendo um padrão elevado para muitos artistas que vieram depois. O seu sentido de moda, assim como a sua música, era ousado e pouco convencional. Os seus figurinos de palco, que variavam entre os elaborados trajes e o icônico conjunto de regata branca e jeans, influenciaram os estilistas e a cultura pop. O seu estilo era uma mistura de teatro e simplicidade, transmitindo uma mensagem e, ao mesmo tempo, rompendo com as normas de gênero na moda. A história de Freddie Mercury e dos Queen foi tema de vários filmes, documentários, livros e muito mais.
Estas representações desempenharam um papel crucial em manter viva a sua memória, ao mesmo tempo que apresentaram a sua arte àqueles que não vivenciaram o auge dos Queen. O sucesso destas representações nos media demonstra o apelo duradouro da sua banda e a curiosidade que ainda desperta. Freddie Mercury tornou-se um símbolo de resiliência e da procura da verdadeira identidade. A sua abertura em relação à sua sexualidade e a sua luta contra a SIDA fazem dele uma figura importante nos movimentos sociais que defendem os direitos LGBTQ+, e as questões de saúde. A honestidade e a vulnerabilidade que expressou na sua música e na sua vida ressoam em muitos que enfrentam lutas semelhantes. Décadas após a sua morte, o legado de Mercury não se limita às glórias do passado, mas continua a evoluir. Mantém-se vivo através da sua música, da sua influência na cultura pop e do trabalho contínuo do Mercury Phoenix Trust. A sua história de vida, marcada por triunfos e desafios, continua a inspirar e a dialogar com a experiência humana.